Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. E sim, a gente vem trazendo um corte muito legal, primeiro aí do Canelado, Pilhado e toda a equipe da Jovem Pan se rendendo ao Verdão. Temos aí o linha de passe da ESPN e o Sport Center, toda a mídia se rendendo ao único 100% e o melhor time da América Latina, que é o nosso Verdão. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E o Palmeiras hoje, né, Bruno Prado, Bruno e o Flávio também, né, o Palmeiras hoje vence o Bolívar por 2-0, fez o placar com 12 minutos de jogo. Com 12 minutos de jogo, o Palmeiras já estava vencendo por 2-0 a partida. E aí é o que eu falo da competitividade desse Palmeiras. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento na Libertadores, inclusive ganhando um jogo do Bolívar na maior altitude dessa Libertadores, porque a gente falou muito do Flamengo contra a LDU, o Flamengo poderia ter jogado melhor, poderia ter tentado vencer na altitude. O Palmeiras venceu o Bolívar numa altitude ainda maior. O Palmeiras está avassalador na Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro. Bruno, é o Palmeiras do Abel Ferreira crescendo cada vez mais no momento que tinha que crescer, né? Porque foi muito criticado no começo do ano. E é aquilo que a gente fala, estadual para Palmeiras e Flamengo hoje, eles não podem ter muito peso. Não podem. Foi ruim porque o Palmeiras não venceu título nenhum de expressão no ano passado? Foi. Isso para o Palmeiras é ruim como é para o Flamengo. Eu acho que para esses dois times, com tudo que eles investem e com a vantagem de organização e de dinheiro que eles têm sobre os outros clubes, eu acho que sempre passar um ano em branco nessas três principais competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, não ganhar nenhuma delas, é ruim para Palmeiras e Flamengo. Mas o Palmeiras sabe que tem o Abel ali fixo, é um cara que não sai, isso é uma tranquilidade para o torcedor do Palmeiras, saber que ele tem um treinador vitorioso, talentoso, e que consegue manter a motivação desse time sem preocupação de ir embora. O Abel já mostrou, ele não está afim de sair do Palmeiras. E é um time, né, Bruno, que está entregando muito no principal momento da temporada. É um time muito forte, né? No Paulista, aquelas cornetagens, aquilo lá era uma loucura, sem nenhum sentido, eu falava na época, não estou falando agora. Porque, assim, o Abel, claramente, ele fez uma pré-temporada ali e nem escondeu isso. Então, e fez muito bem, porque a CBF ela faz um calendário que não tem pré-temporada. Então, ele fez bem. E reforços foram chegando também, jogadores que não participaram muito pouco do Campeonato Paulista. E é uma temporada que vai terminar dia 21 de dezembro. Então, não faz sentido, assim. Era um momento que ele tinha que usar como preparação para o time mesmo, que só vai parar de jogar no Natal. Palmeiras vai jogar o Mundial também, como o Flamengo, Fluminense, Botafogo. O Palmeiras não vai ter pausa. Então ele tinha que preparar o time, fazer o mínimo de pré-temporada, de preparação dentro do que era possível fazer. E o Palmeiras passou por uma mudança de elenco também. Isso também aconteceu. E o time vai se acertando, vai crescendo. É um time forte, é um elenco muito forte, um elenco com muitas opções, até mais do que no ano passado. Porque hoje o time que iniciou teve 6 mudanças em relação ao time que jogou contra o São Paulo no fim de semana. E quase ninguém percebeu, porque mantém um nível. Há um equilíbrio entre os titulares e os reservas. O Palmeiras não muda tanto assim nas alterações. Hoje o Gomes, que é um zagueiro muito bom, histórico do clube, ele descansou, jogou Murilo. E o Bruno Fux vem jogando e está bem, foi mantido. O Giai, que vinha numa sequência grande, saiu, entrou o Marcos Rocha. Aí jogou o Moreno contra o São Paulo, hoje jogou o Martínez. Vai mantendo o Estevão, cara acima da média que vai sair. Hoje descansou, jogou o Maurício. Aí jogou o Felipe Anderson, que não jogou no domingo, no lugar do Alan. Facundo Torres, vinha jogando todas, descansou contra o São Paulo, jogou hoje. Aí o Paulinho ficou fora. Então, assim, ele vai mexendo e não muda muito o nível. Os jogadores são muito próximos. Isso o Palmeiras conseguiu formar aos pouquinhos, um elenco muito, muito forte. E não dá para você jogar todos os jogos com os mesmos jogadores. Então o time está rodando bastante, né? 6 mudanças quase
imperceptíveis de um jogo para o outro em relação à qualidade, não cai a qualidade do time. É um Palmeiras forte, um Palmeiras que, de novo, vai competir, vai brigar. Ele pode acontecer de não ganhar um título grande no ano, isso aí vai ser muito no detalhe. O brasileiro é mais previsível. Acho que o Palmeiras será campeão ou vice. Acho que ele vai brigar com o Flamengo mesmo. Acho que se tiver alguém para brigar, eu imaginava que seria o Inter, mas o Inter está ficando muito para trás. E acho que vai ser difícil. Talvez o Cruzeiro incomode em algum momento, mas não vejo também como um candidato ao título. Pode fazer um bom campeonato, até porque está saindo da Sul-Americana, vai ter um calendário mais tranquilo. Mas acho que título vai ficar entre os dois, entre o Palmeiras e o Flamengo. E nas Copas é meio imprevisível, né? Porque por mais que você tenha um time teoricamente melhor que a maioria, a diferença ela não é abissal. A gente não tem o Bayern de Munique no Brasil, comparado ao que o Bayern faz na Alemanha. A gente não tem no Brasil um Paris Saint-Germain pós-Qatar, como ele domina a liga dele na França. Aqui não tem, a gente tem times que são mais fortes, tanto que são os que mais venceram nos últimos anos, mas a diferença deles para os outros ela é bem menor do que a diferença dos dois que eu citei, por exemplo. Então, pode acontecer de lá na frente, na hora de decidir, pegar um time que é bom, pode ser inferior, mas não é tão inferior e cair no mata-mata. E no brasileiro, só um dos dois vai ganhar. Se a disputa ficar realmente entre os dois, que eu acho que vai acontecer, um vai perder. E o mata-mata vai muito do acaso do dia, de dar tudo certo naquele dia. Então, pode acontecer, mas a tendência é o Palmeiras brigar muito forte, claro. Se ele brigar nas três e ele tem condição de fazer isso, a chance dele ganhar pelo menos uma é muito grande. Mas ele tem um momento que você não controla o resultado, principalmente no mata-mata. Tem momentos do mata-mata que não tem o que fazer. Tem momentos que você conta com a sorte. E às vezes a sorte vai para o seu lado, às vezes vai para o lado do adversário. O Palmeiras ganhou uma Libertadores em Montevidéu com o erro do Andrés Pereira. Como em 2022, teve muito azar contra o Atlético Paranaense na semifinal. Expulsão, lesão, perdeu quase o seu meio-campo inteiro naquele confronto. Então, às vezes, a sorte vai para o seu lado, às vezes não vai no mata-mata. Então, Viga, antes de eu passar para o Flávio, Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras, para mim, passou a ser o favorito ao título dessa Libertadores. Por quê? 100% de aproveitamento, em momento nenhum tropeçou na Libertadores, só que sempre são esses dois que chegam como os favoritos ao título. Hoje, esse Flamengo mostrou que com esse futebol vai chegar até o fim disputando esse título com o Palmeiras e tomara que não se cruzem tão rápido como se cruzaram na Copa do Brasil passada, porque são dois times que merecem, né, Viga, pelos investimentos que fazem e pela organização que têm, chegarem na reta final das competições. Só que um está sendo competitivo e competente, né, meu caro Pilhado? O outro está indo aos trancos e barrancos, como em outras temporadas. Foi assim no ano passado. Ainda fico com receio, com todo o perdão ao torcedor do Flamengo, que vibrou, comemorou essa vitória por 2-0 sobre a LDU, mas no todo foi, como eu disse, muita transpiração e pouca inspiração. Ainda fico com receio da trilogia do fracasso, porque era um grupo muito fácil esse do Flamengo. Não era o Flamengo que está fazendo conta, fazendo matemática para se classificar para a próxima fase. E se classificar em segundo, que é o que está pronto e desenhado para acontecer, vai pegar um time duro, vai pegar um time forte. E não duvido nada, tomara que as bolinhas, quentes ou frias, não indiquem isso, que vamos ter um Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, ou outro time forte, como River, Atlético Nacional, ou ainda qualquer outro que possa aparecer aí nessa Libertadores da América. Mas acho o time do Palmeiras hoje mais pronto, entrou naquele modo, né, naquele tipo de operação, naquele padrão Abel Ferreira, que é um time previsível no bom sentido. Você sabe que vai ganhar, no dia que joga bem, com certeza vai ganhar, no dia que joga mal também vai encontrar uma bola, vai ganhar, e está mantendo essa batida, esse ritmo, essa atuada, esse diapasão, que não tem o Flamengo, mesmo com adversários, eu diria até bem mais fracos do que na chave da equipe do Palmeiras. Então hoje, acho que sim, são as duas forças do futebol brasileiro. Também acredito que Internacional e o Cruzeiro podem fazer uma cosquinha, dar uma incomodada, dar uma atrapalhada, mas não tem força, não tem torque, não tem punch para lutar por essas grandes competições. E aí fica polarizada mais uma vez a disputa entre Flamengo e Palmeiras. Um time pronto, com um técnico que conhece muito bem o seu time, o seu elenco, é um técnico vencedor que eu gostaria até de vê-lo na seleção brasileira, mas quis a CBF optar pelo italiano Ancelotti, enquanto que o Flamengo é um time ainda buscando o seu melhor jeito de jogar, a melhor forma, a melhor formação,
e não pode se dar ao luxo, como está se dando ao Palmeiras, viu, meu caro pilhado, de fazer opções de jogadores. Não porque existe a tal da minutagem ou a necessidade de preservação, mas porque entende que tem um elenco que pode rodar e manter o mesmo nível, manter o mesmo diapasão. Então hoje, se eu tivesse 10 fichas para apostar, eu diria, por ser um time pronto, com um técnico super campeão, já talhado, que conhece muito bem o que é Palmeiras, o que é disputar essas competições internacionais pelo Palmeiras, eu botaria 6 fichas no Palmeiras e 4 no Flamengo. Acho que existe sim uma vantagem do Palmeiras com relação ao Flamengo, não só na Libertadores da América, mas no Campeonato Brasileiro e em outras competições que vêm pela frente. Significa dizer que o Palmeiras vai levar tudo e o Flamengo vai perder tudo? Não, nada disso. É o andar da carruagem, mas é um time pronto contra outro que está em formação, lutando para se classificar numa chave molezinha. Aquele pânico, aquele fantasma da trilogia do fracasso não está totalmente afastado não, viu, pilhado? Bom, ele deu na cabeça do pilhado agora, porque o pilhado é flamenguista doente, todo mundo sabe disso. E querendo ou não, ele acaba sendo sim clubista. E, cara, ele vem sempre comparando Palmeiras com o elenco do Flamengo. Cara, o elenco do Flamengo não chega no elenco do Palmeiras hoje. Você vê que o Abel mescla o time e o time continua jogando bem. Então, cara, ele deu na cabeça do pilhado agora, hein? O que vocês acham dessa disputa? Palmeiras e Flamengo. E outra, vai ser essa disputa, na opinião de vocês, para esse título da Libertadores? Ou tem algum que é tão favorito quanto esses dois, se os dois, claro, passarem, porque o Flamengo ainda não passou para a fase de mata-mata? O torcedor falou do Racing, tem o River Plate, que também faz uma boa campanha, mas você, Flávio, e depois o Raizinho, quem vocês colocam à frente aí? Temporada, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras saiu melhor. O Palmeiras é um time mais equilibrado, inclusive fora do campo. Dentro e fora do campo há uma estrutura do Palmeiras que blinda eventuais crises. O Flamengo é um time muito suscetível ao que vem de fora, a influência, essas coisas todas. Isso pode gerar uma perturbação dentro do elenco, dependendo de uma situação que possa ocorrer. O Palmeiras é mais blindado. O Palmeiras não está nem aí com o que vem de fora, não quer saber o que a imprensa fala, o que a influencer fala, estão nem aí com o torcedor uniformizado. Isso ajuda muito. E isso faz com que o trabalho do Abel, que é um trabalho mais consistente, está no Palmeiras há muito tempo, tenha um favoritismo maior. Agora, mata-mata é fogo, né? Dá um sorteio, o Palmeiras pega um time próprio Flamengo. Como foi o Botafogo ano passado? Exatamente. Botafogo, né? Ele pode perder, claro que pode. Agora, dentro da normalidade, pelo que a gente viu até agora, e por tudo que que nós estamos visualizando, temos até dessa digamos, essa pegação de pé, né, em cima do Flamengo, quando ganha é ótimo, quando perde é pé. Eu acho que essa instabilidade do Flamengo, ela pode ser prejudicial. Então, se for para apontar um time só, eu aponto o time do Palmeiras, embora eu goste muito mais de ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras, mas isso é outra coisa. Estamos falando em termos de título, para mim o Palmeiras é o favorito. Tô com o Flávio nessa, também acho que o Palmeiras é um time mais sólido, mais consistente. Nessa era rica de 2015 para cá, o Palmeiras nunca teve um elenco com tantas opções. Maurício, Veiga, Paulinho saindo do banco no Clássico, por exemplo. Lopes faz uma ótima temporada, tem o Vitor Roque, que agora começou a fazer muitos gols. Giai, que já estava no elenco, se tornou, entre aspas, um reforço nessa temporada. O próprio Bruno Fux, que chegou. Enfim, acho que o Palmeiras tem um elenco com mais opções, tem um trabalho de mais tempo, mais sólido também. E acho que além dos dois, pilhado, chamaria atenção também nessa Libertadores, né, para olhar um pouco para os times fora dos brasileiros, para dois, o River Plate, que depois de muitos altos e baixos com o Gadiardo e um investimento muito grande, parece que começou a se assentar e tem um jogador muito bom de bola, o Mastan Tuono. Olho nesse garoto, 17 anos, joga muita bola. Hoje colocou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo de novo. E o Atlético Nacional vai ser um mandante muito duro de enfrentar no mata-mata. É um time complicadíssimo de jogar contra lá em Medellín. Um time forte, rápido, que fez o que fez contra o Inter, venceu também o Bahia, já tinha ganhado do Atlético Nacional. É um time muito forte, perigoso. Acho que além dos brasileiros, esses dois vão dar trabalho no mata-mata da Libertadores. E o Palmeiras, Jair? Esse Palmeiras que venceu hoje, né? Que vence mais uma, venceu todas as suas 5 partidas até agora na Libertadores, né? O Palmeiras com 100% de aproveitamento. Quais os principais pontos desse time para estar crescendo no momento que mais precisa, né?
porque é o líder do Brasileiro, ali, ó, vai disputar com o Flamengo provavelmente por muito tempo nesse topo da tabela, mas na Libertadores faz uma campanha bem melhor que a do Flamengo. Eu acho que o Abel usou, né, como disse o Bruno, a primeira parte ali da temporada do Paulistão muito como uma pré-temporada no sentido de tentar dar uma rodagem pro elenco e igualar fisicamente os jogadores e dar algum ritmo para alguns outros, né? E acho que por um acidente, entre aspas, né, ele acabou encontrando algo diferente, que é no jogo contra o Cerro Porteño a lesão do Rafael Veiga. Eu tava lá na casa do Palmeiras naquela ocasião e ele perde o Rafael Veiga muito cedo no jogo. O Rafael Veiga sai, entre o Felipe Anderson, ele muda o posicionamento do Estevão, né? O Estevão sempre ponta, foi jogar de 10, e o Felipe Anderson na direita. Os dois crescem. Tanto o Felipe Anderson como um ala pelo lado direito, como o Estevão jogando mais centralizado. Foi um acidente, a saída do Rafael Veiga por uma lesão. E o Palmeiras melhora muito a partir daquilo com essas dinâmicas, né? O Felipe Anderson faz um ótimo clássico contra o Corinthians na sequência, o Estevão mantém a batida. Acho que o Emiliano Martinez se encaixou bem ao lado do Richard Rios. É um jogador de muita imposição física, muita força, e isso, para o modelo de jogo do Palmeiras, é algo muito importante, né? Um jogador com uma capacidade física muito grande à frente da defesa. Falei do crescimento do Gia e a entrada do Bruno Fux. Então, ao passo que o elenco se reforçou muito e para mim hoje é o melhor do país, o Abel também foi encontrando soluções. Umas por acaso, como essa questão do Rafael Veiga, mas é claro que tem a qualidade dele na leitura também, e outras pela capacidade e a profundidade que ele tem de elenco. Por isso eu acho que o Palmeiras está um pouco à frente dos demais nessas disputas. Concorda, Bruninho? Eu concordo. Eu acho que o elenco do Palmeiras ele é o mais equilibrado que tem. Eu estava até na minha cabeça pensando aqui, dois times, assim, e dá para ver hoje claramente as peças, as duas opções de cada lugar, assim. Você tem um exemplo, vai no meio, Emiliano Martinez e Aníbal Moreno, Richard Rios, Lucas Evangelista na outra posição. E vai indo, em todas as posições tem. Na esquerda hoje é Facundo e Paulinho, tem Flaco e Vitor Roque. E assim vai, né? No meio tem Estevão, Veiga e Maurício. Tem 3. O Estevão vai sair, mas tem o Veiga e o Maurício. Na direita, Felipe Anderson, Alain, até o Estevão também pode jogar ali. Então eles têm muita opção. Acho que ele é o mais equilibrado, assim. Mas no mata-mata, pega um Palmeiras e Flamengo, é abertíssimo. Se o Flamengo fica em segundo no grupo, Central Córdoba empata lá em Quito, o Flamengo fica em segundo. Na bolinha ali da Palmeiras e Flamengo, aí pode dar qualquer coisa. Eu acho que o Palmeiras é mais equilibrado. Nos pontos corridos, isso talvez seja um diferencial para ele numa disputa nos pontos corridos, mas no mata-mata é igual, é pau a pau. O Palmeiras é mais constante. O Flamengo, às vezes, joga um futebol bonito. Mas o que adianta ter um futebol bonito num dia, no outro dia perde e não joga nada. O Palmeiras não tem aquele jogo que é maravilhoso, mas sim, sempre tem vencido. Quando joga bem, consegue vencer bem, é óbvio, mas quando não joga bem, consegue ainda constância, vontade até o final para conseguir a vitória. Então vamos tocar um trecho aí do Linha de Passe também, e toda a mídia se rende mais uma vez ao nosso Verdão. Palmeiras, hein? Que maravilha. Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos, Palmeiras venceu hoje o Bolívar. E, olha, estava até fazendo um levantamento, a gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos, nesse período nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez, é impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos, pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel.
né? Se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, um 7, 8 a gente sabe. O que é ótimo. O que é bom. Até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo e escalar na última rodada quem você quer dar minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos, empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. E o Palmeiras é aquilo que assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra coisa. O que também dá razão ao que o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido. Sim, né, é o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito. Ele erra e acerta. Ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras. A forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano, de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas. Mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho, e ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude e não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria
desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, Colovor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui, de Campeonato Brasileiro antes, né? E qual vai ser o foco do Corinthians, hein? Porque o Corinthians vai seguir na Sul-Americana, hein? E como é que vai ficar isso? Porque hoje, claramente, o Dorival olhou para o final de semana. Mais uma nesta noite de quinta-feira contra o Bolívar. Já tem a melhor classificação de todas as equipes da Libertadores. 15 pontos em 5 jogos. Quem nos conta como foi a vitória do Verdão é o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, o Palmeiras venceu mais uma na Libertadores, quinta vitória em 5 jogos, 100% de aproveitamento, já garantindo a primeira colocação na classificação geral dessa primeira fase, levando vantagem até a fase semifinal, a vantagem de decidir em casa. O Palmeiras que começou num ritmo frenético, logo no comecinho, o Vitor Roque tentando um gol de bicicleta, depois o Rios chutando de fora da área, o goleiro do Bolívar fez a defesa e aos 5 minutos o primeiro gol do Palmeiras, no cruzamento do Piquerez, o Murilo fez de cabeça, primeiro gol do Palmeiras. Na sequência, 11 minutos, o cruzamento do Maurício escapou pela direita e o Facundo Torres chegou na bola para marcar o segundo da equipe alviverde. O Palmeiras continuou em cima, tentando várias chances de gol, mas o Bolívar assustou num lance que o Emiliano Martinez desviou de cabeça. Foi a primeira defesa do goleiro Everton, aí assustando o goleiro palmeirense. E no segundo tempo, o Palmeiras continuou em cima, o goleiro Cordano fez várias defesas, o técnico Abel Ferreira foi fazendo várias mudanças. O Palmeiras chegou a marcar o terceiro gol com o Facundo Torres, mas estava impedido, e o Bolívar também fez o gol impedido depois da revisão do VAR, foi anulado. No final, o Veiga tentou mais uma vez, mas o Cordano, goleiro do Bolívar, fez a defesa. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira e os personagens dessa vitória palmeirense. Mais uma na Libertadores. O Palmeiras gosta, né, desse estilo de competição, né? O Abel adora isso, sempre nos motiva, sempre busca algo a mais, algum objetivo a mais dentro da competição para que a gente possa estar motivado, não entrar na zona de conforto, né? Viemos aqui hoje para buscar essa primeira colocação, né? Com mesmo 2-0 ele queria que a gente fizesse mais gol, criamos oportunidade, né? Infelizmente não conseguimos fazer mais, mas o objetivo final que era classificar com uma rodada antes, primeiro geral, então como eu disse, parabenizar todo o elenco, a toda a diretoria, a todos que estão ali fazendo o dia a dia do Palmeiras. Eu vim aqui porque sabia que Palmeiras é um clube muito grande, a gente briga por tudo aqui. Desde que eu cheguei aqui, é isso que falam tanto, que o Palmeiras tem que brigar por tudo, e estamos tratando de fazer isso e venimos bastante bem. A gente vem muito forte, a gente sabe o quanto é difícil ali o Abel escolher os 11, então quando a gente está em campo a gente tem que dar o nosso melhor para a gente colocar uma pulguinha ali nele, e graças a Deus isso vem acontecendo. Graças a Deus eu fui feliz hoje na minha volta, depois de uma lesão muito complicada ali, uma lesão chata, mas eu fui feliz hoje e graças a Deus dá continuidade para ajudar toda a equipe. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começamos a falhar muitos passes. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos, tirar o pé do acelerador, e os erros começaram a acontecer. Portanto, não dá para tirar o pé do acelerador, e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa, e precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio, são várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa e fomos eliminados. Portanto, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que connosco ficamos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases de grupos, chegar à final e tentar ganhar. Próximo compromisso do Palmeiras será contra o Bragantino, defende a liderança do Campeonato Brasileiro, domingo em Bragança Paulista. O time terá os retornos de Estevão, Paulinho e Gustavo Gomes, os 3 que foram preservados para esse jogo contra o Bolívar, não ficaram nem no banco de reservas. Palmeiras depois, na sequência, tem Copa do Brasil contra o Ceará aqui no Allianz Parque, Flamengo
jogo jogando pelo Campeonato Brasileiro também no Allianz Parque, e aí o último jogo em casa antes do Mundial de Clubes contra o Sporting Cristal no dia 28 de maio, e encerra a participação antes de embarcar para os Estados Unidos contra o Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Tá aí, ao natural, numa boa, 2-0 contra o Bolívar, 51% contra 49%, posse de bola equilibrada, finalizações 19-5, aí é baile, 9-3 no alvo, grandes chances, 2 contra nenhuma do Bolívar, 28 ações na área rival contra 9 do time boliviano. Isso tudo poupando Gustavo Gomes, Paulinho e Estevão, tirando o pé do acelerador. Quer dizer... O Abel mesmo disse isso, né? É o quê? O Abel mesmo falou sobre tirar o pé do acelerador. Agora, é um dos favoritos, não tem como não ver. Ainda mais depois dessa campanha com 5 jogos. Agora, tem 3 jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, mas a ideia é pro Mundial de Clubes lá na ponta, lá em cima. Então são jogos importantes também. Já dá uma tranquilidade, né? Sim. É o Palmeiras do Velho Testamento, né? É o Palmeiras que o torcedor do Verdão está acostumado a ver, né? Time eficiente, um time que consegue vitórias com contundência, a gente viu nos números, e um time que mesmo mexido consegue manter um padrão. Você falou aí dos desfalques ou das ausências, algumas até opção do técnico e outras forçadas, mas foi um Palmeiras que manteve a sua característica de intensidade, de transição rápida, de ir muito bem na bola parada, de novo um zagueiro marcando, de novo um defensor aparecendo na área para finalizar, usando bem eu acho que tem algumas notícias boas nessa equipe do Palmeiras. Felipe Anderson, enfim, né? Chegou no Palmeiras, chegou em 2000, chegou com um pouco de atraso, mas chegou. Mas um jogo consistente, o cara da construção, tem oscilado ainda, mas muito menos do que na temporada passada. Acho que muito mais adaptado, principalmente quando o Palmeiras joga em casa, né, no seu gramado sintético. É um cara que conseguiu também se adaptar mais ao futebol brasileiro, se readaptar, tem sido importante. O Maurício jogando um pouco mais por dentro, o Facundo Torres marcando gol, o Veiga aí entrou no segundo tempo, também entrou bem, né, construindo. A gente viu o Everton até... A gente viu ali que o Palmeiras dominou, mas o Everton fez umas 4 defesas, também acabou sendo importante. O Everton tem voltado a ser importante também defensivamente para essa equipe do Palmeiras. A gente falou que o Flamengo levantou a mão e disse: América, estou aqui. No caso do Palmeiras, é a América dizendo: o Palmeiras está lá, hein? O Palmeiras está classificado com a melhor campanha. Mais uma vez, que tem sido recorrente no Palmeiras desde que o Abel Ferreira chegou. É um time que chega muito forte. Vai gerenciar melhor o calendário agora, pensando na última rodada da Libertadores. Pode colocar qualquer time, pode ter qualquer resultado, que vai ter a melhor campanha. Vai jogar a segunda em casa até a semifinal, se assim chegar até a semifinal. E tem totais condições para isso. Menos um jogo no calendário para se preocupar, Edu. Eu acho que isso é importantíssimo para uma equipe que vai disputar o Mundial de Clubes e não vai ter o espaço, o descanso que a maioria dos clubes brasileiros vai ter. Vamos lembrar, o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro com 2 pontos de vantagem sobre o Flamengo, né, e sobre o Bragantino, que dividem ali a vice-liderança. Então, vai jogar exatamente contra esses 2 times, Flamengo, Bragantino e Cruzeiro. Então, o primeiro colocado do Brasileirão enfrenta esses 3 que estão ali na cola deles. Pode dar uma distanciada também no Campeonato Brasileiro. Sim. É isso que o torcedor espera. É um corredor polonês, né, fundamental, pensando nesse mês de junho e julho. Né, pensando no Mundial de Clubes. É muito tranquilo para o Palmeiras, né? Será muito tranquilo se o time terminar essa parte do Campeonato Brasileiro, essas 12 primeiras rodadas, na liderança, tendo essa tranquilidade de disputar o Mundial de Clubes. É lógico que não define o campeonato, ainda tem muito campeonato pela frente logo depois disso, tem outros adversários que não vão disputar o Mundial descansando, tem a questão da Libertadores também, dependendo do adversário nas oitavas de final. A Libertadores esse ano está trazendo algumas surpresas, um segundo colocado que vier pode ser uma pedreira já nas oitavas de final, né? Então eu acho que isso também entra na conta. Pode ser o Flamengo, por exemplo? Pode ser o Flamengo. Se ficar na segunda colocação. Pode ser o Botafogo, né? Pode ter um confronto de novo, Palmeiras e Botafogo. É lógico que olhando para esse cenário, o que o Palmeiras apresenta hoje traz mais tranquilidade. Eu acho que é um Palmeiras mais confiável. Era um Palmeiras eficiente, muitas vezes ganhava sem convencer, muitas vezes até na memória tática de 4 anos de trabalho, quase 5. Mas agora é um time que está mais seguro, está mais convicto, tem mais opções no banco de reservas, é um time que pode rodar um pouco mais esse elenco. Por isso que eu falei, é o Palmeiras do Velho Testamento, né? Um time que tinha um time titular muito forte, opções no banco de reservas e ganhava com eficiência.
fez esse recorte do jogo contra o Bolívar, mostra muito o que é esse Palmeiras nas mãos do Abel Ferreira. E poucas semanas atrás, muita gente já estava falando, acho que já deu pro Abel Ferreira, ele não vai conseguir remontar o time de novo. Tá aí, montando com peças importantes, o Felipe Anderson voltando a ter um bom futebol, né? Vitor Roque. O Vitor Roque marcando, o Paulinho entrando em forma. Facundo Torres, enfim, né, entrando também na sintonia dessa equipe. É um bom time. E o Palmeiras que aproveite do Estevão enquanto ainda o tem. Mas tem outras opções também interessantes. A gente falou de quem pode pegar o Palmeiras nas oitavas. Palmeiras é isso, né? Oitavas, quartas e semifinal em casa. Sim. Se tiver na final, é o único que... jogo único vai ser em Lima esse ano, no Peru. Se ficar ali no sorteio, pode ser Internacional, pode ser Bahia também, eles vão se enfrentar. Vamos falar do Internacional agora, que também venceu nesta quinta-feira. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o Canelada, depois o Linha de Passe e o Sport Center por último, fechando o vídeo. Cara, é fato, a mídia em peso no Brasil se rende ao Verdão. Porque no início da temporada foi muito criticado o Palmeiras, mas o Abel deixou claro, cara, que iria usar o estadual como pré-temporada. Não teve praticamente pré-temporada, então o Palmeiras, o Abel, no seu plano, que sempre tem um plano do Abel, ele deixou claro, vai usar a pré-temporada dentro do estadual. Então, o estadual, o Paulistinha, ficou para trás. Foi só a pré-temporada do Verdão. Sinceramente, eu até falei num vídeo anterior. Para mim, depois que passou o estadual, o Palmeiras só teve 2 jogos mais ou menos. Que foi contra o Botafogo na estreia e a segunda rodada do Brasileirão contra o Sport. Depois, o Palmeiras engrenou de vez. Então, sim, o começo do ano foi só pré-temporada, rapaziada. O Abel só estava encaixando as peças, só estava entendendo como que ele conseguiria fazer. Então, sim, hoje o nosso Verdão é o melhor da América Latina. É o time que entrega resultados muito bons. Claro que a gente vai para a segunda fase agora, né? Vai para a fase de mata-mata. Muda totalmente, acaba essa fase, irmão, lá mata-mata é totalmente diferente, é mais complicado, mas vamos decidir todos os jogos na nossa casa, no Allianz, então a gente tem esse favoritismo aí, mas sim, o Palmeiras entra como favorito. Tem que ter cuidado com o favoritismo, sim. Respeitar, né? Como sempre respeito o Abel, sempre respeito o adversário. Mas o Palmeiras vai como favorito e está como favorito também no Brasileirão, que é o time mais correto, mais constante e mais organizado no Brasil hoje. Então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. Você concorda, você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço!